Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria poder estar aqui com você nesse momento. Mas antes de qualquer palavra de oração, antes de qualquer versículo, antes de qualquer coisa que eu tenha para te dizer hoje, eu preciso te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha feito para você com essa honestidade. A sua vida saiu como você planejou? Não estou falando dos planos pequenos que mudam o tempo todo. Estou falando daquela visão que você tinha de como a sua vida seria. Aquela imagem que você carregava dentro de você, às vezes claramente desenhada, às vezes mais vaga, mais presente, de como as coisas iriam ser. O trabalho que você imaginava ter, o relacionamento que você imaginou construir, a família que você sonhou, o lugar onde você achava que estaria a essa altura da vida, a versão de você mesmo que você acreditava que iria se tornar. Quando você compara essa imagem com a realidade que está vivendo agora, o que você sente? Para muitos de vocês, a resposta não é simples, porque a vida trouxe coisas boas que você não esperava, mas também não trouxe coisas que você esperava com certeza. Fechou portas que você tinha certeza que iam se abrir. Abriu portas que você nunca teria batido por conta própria. Te levou por caminhos que você não escolheu. Te colocou em situações que você não teria escolhido. Te formou através de dores que você nunca teria pedido. E hoje você está num lugar que é diferente, às vezes muito diferente, do lugar onde você imaginou que estaria. E talvez exista dentro de você uma dor silenciosa que vem dessa diferença. Não a dor aguda de uma crise, a dor surda e constante de quem olha para a própria vida e sente que algo ficou para trás, que alguma versão de você mesmo não aconteceu, que há um gap entre o que você esperava e o que é, e que você não sabe muito bem o que fazer com esse gap. Não fecha esse vídeo, porque Deus tem uma palavra específica para quem está nesse lugar. Não uma palavra que minimiza a dor do que não foi. Não uma palavra que pede que você finja que está tudo bem com o que é. Uma palavra que propõe algo muito mais profundo do que isso. Que propõe uma mudança de perspectiva, que não nega o passado, mas que abre o futuro de um jeito que os seus planos sozinhos nunca conseguiriam abrir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse momento sagrado. Um momento onde o luto pelos planos que não se realizaram pode ser trazido sem vergonha. Onde a confusão de não entender o caminho que a vida tomou encontra um Deus que não se assusta com perguntas. Onde pessoas que chegaram num lugar diferente do que esperavam descobriram que o lugar onde Deus as conduziu era melhor do que o lugar onde elas queriam chegar. Antes de entrarmos juntos nessa oração, 2 gestos que têm mais peso do que parecem. Deixa o seu like nesse vídeo agora. Esse gesto ajuda essa oração a alcançar mais pessoas que estão carregando a dor silenciosa dos planos que não foram. E se inscreve nesse canal para que você tenha sempre um lugar para voltar quando a distância entre o que esperava e o que é pesar demais. E nos comentários agora, escreve essa declaração com a fé que você tem, mesmo que seja pequena, mesmo que esteja misturada com dúvida. Senhor, os teus caminhos são maiores do que os meus planos. Escreve isso como uma semente, como uma escolha de abrir a mão do que você planejou para receber o que Deus está construindo. Agora, eu preciso te falar sobre os diferentes rostos dessa dor. Porque quando a vida não sai como planejado, a dor não é genérica. Ela tem um endereço específico dentro de cada pessoa. Para alguns, é a dor da carreira que não foi. O curso que você fez com tanto sacrifício e que não abriu as portas que deveria. O emprego dos sonhos que ficou nos sonhos. A promoção que foi para outra pessoa. O negócio que você acreditou de verdade e que não decolou apesar de todo o esforço e de todo o investimento. E você olha para os outros ao redor, para os que parecem ter chegado onde queriam, e uma parte de você, uma parte que você não gosta de reconhecer, sente uma mistura de admiração e de dor que não sabe nomear completamente. Para outros é a dor do relacionamento que não foi como esperado. O casamento que você imaginou ser diferente.
A vida a dois que na prática trouxe desafios que o sonho não mostrava. O parceiro que você escolheu e que é real e humano e imperfeito, de formas que às vezes machucam. Ou a ausência de um relacionamento, a espera por alguém que ainda não chegou, os anos passando e a solidão ficando mais pesada do que você esperava que ficaria. Ou ainda o relacionamento que acabou, o divórcio que não estava nos planos, a família que você imaginou construir e que tomou uma forma diferente da que você desenhou. Para outros, é a dor relacionada aos filhos. O filho que você esperava de um jeito e que veio de outro. As escolhas dele que você não escolheria. O caminho que ele tomou que te afastou do filho que você imaginou ter. Ou a ausência de filhos. Quando você queria e não pôde. Quando tentou e não aconteceu. Quando o desejo de ser pai ou mãe ficou como um desejo não realizado, que dói de um jeito que poucas coisas doem. Para outros, é a dor de uma vocação não seguida. Aquele chamado que você sentiu um dia e que a vida, as circunstâncias, o medo, as responsabilidades foram cobrindo com camadas, até que a voz ficou mais baixa e a vida foi tomando a direção do possível em vez da direção do chamado. E às vezes, você se pergunta em silêncio o que teria sido se você tivesse seguido aquilo. E para outros, é uma dor mais difusa. A sensação geral de que a vida que está sendo vivida não é bem a vida que deveria ser vivida, que tem algo desalinhado, que os dias se parecem muito com os dias anteriores, que há uma rotina que funciona, mas que não pulsa, que você está presente na sua própria vida, mas não completamente habitando ela, que algo ficou pelo caminho e você não sabe exatamente o que é, mas sente a ausência. Você se reconheceu em algum desses lugares, talvez em mais de um. E eu preciso que você ouça o que vou dizer agora antes de irmos para a palavra. Deus não falhou quando a sua vida não saiu como você planejou. E você também não falhou. A vida não saiu como você planejou porque a vida nunca foi inteiramente sua para planejar. Ela é de Deus. E o Deus que tem os planos mais amplos, que enxerga o início e o fim ao mesmo tempo, que conhece o que você precisa se tornar e não apenas o que você quer ter, esse Deus estava nos desvios tanto quanto estava nas chegadas. Estava nas portas fechadas tanto quanto nas abertas. Estava nos não tanto quanto nos sim. Não como punição, como condução. Vamos agora ancorar essa oração na palavra. Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deixa essa frase entrar devagar. O coração do homem planeja. Isso é reconhecido. Isso é validado. Planejar não é errado. Sonhar não é errado. Ter uma visão de onde você quer chegar não é falta de fé. O coração do homem planeja. Deus criou o ser humano com capacidade de imaginar o futuro, de estabelecer metas, de trabalhar em direção a objetivos. Isso é bom. Isso é parte de quem somos. Mas o Senhor lhe dirige os passos. E aqui está a virada. Os passos concretos, os que realmente são dados, os que constroem a história real da sua vida, esses são dirigidos por Deus. Não os seus planos gerais. Os passos específicos. O passo que levou para aquela cidade. O passo que colocou aquela pessoa no seu caminho. O passo que fechou aquela porta que você insistia em tentar abrir. O passo que abriu aquele caminho que você nunca teria escolhido por conta própria. Cada passo concreto da sua história foi dirigido por quem vê mais do que você consegue ver. Isso não significa que você é um fantoche sem vontade. Significa que há uma parceria. Você planeja com o coração que Deus te deu. E Deus dirige com a sabedoria que só quem está fora do tempo tem. E às vezes, essa direção confirma os seus planos. E às vezes, ela os corrige. E às vezes, ela os substitui por algo que você nunca teria imaginado, mas que quando você olha para trás, reconhece como exatamente certo. Que essa palavra entre em cada lugar onde a dor dos planos não realizados está morando. Que ela não resolva tudo de uma vez, porque a fé não funciona assim. Mas que plante a semente de uma perspectiva diferente. Que talvez o caminho que Deus dirigiu, mesmo o que doeu, mesmo o que não foi o que você queria,
seja parte de algo maior do que os seus planos conseguiam comportar. Vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, Pai eterno e todo-poderoso, eu venho até você hoje com uma honestidade que talvez eu nunca tenha trazido com essa clareza. Eu venho com a dor dos planos que não foram, com o luto pela versão da minha vida que eu imaginei e que não veio, com a confusão de não entender completamente o caminho que a minha história tomou e com todas as perguntas que ficaram abertas ao longo do caminho. Eu sei que você dirigiu os meus passos. Eu acredito nisso. Mas eu confesso, Pai, que há momentos em que acreditar nisso é mais difícil do que deveria ser. Porque quando estou dentro da história, quando não consigo ver o quadro completo, quando só enxergo o desvio e não o destino para o qual ele está me levando, a fé na sua condução entra em conflito com a dor do que não foi. E às vezes, a dor fala mais alto. Perdoa-me pelos momentos em que olhei para os desvios da minha vida com amargura em vez de confiança. Pelos momentos em que comparei a minha história com a dos outros e senti que a minha estava errada. Pelos momentos em que questionei a sua bondade por causa das portas que fecharam. Pelos momentos em que segurei com tanta força os meus planos que não consegui perceber o que você estava abrindo com a outra mão. Eu venho hoje fazer algo que é um dos atos de fé mais difíceis que existem. Eu venho soltar. Não soltar a vida, não soltar os sonhos, não me resignar a uma existência sem expectativa. Mas soltar o controle dos planos, soltar a insistência de que a minha vida precisa ter uma forma específica para ser uma boa vida. Soltar a comparação com o que eu imaginei ou com o que os outros têm e abrir as mãos para receber o que você está construindo, que é diferente do que eu planejei, mas que vem das mãos de um Pai que me conhece melhor do que eu me conheço. Pai, a primeira coisa que eu te peço é paz com o meu passado, com as escolhas que fiz e que talvez tivessem podido ser diferentes, com as oportunidades que passaram e que não aproveitei, com os caminhos que tomei que me trouxeram a lugares que não eram onde eu queria estar, com as portas que fecharam que me causaram dor genuína, com as pessoas que foram e que deixaram espaços que ainda não foram preenchidos. Não estou pedindo que você remova a memória desses momentos. Estou pedindo que você cure a relação que tenho com eles. Que o arrependimento que ainda carrega peso seja transformado em aprendizado. Que a mágoa das portas fechadas seja transformada em confiança de que você fechou porque o que estava do outro lado não era o meu lugar. Que os desvios que doeram quando aconteceram sejam vistos com os olhos de quem está começando a entender que os desvios muitas vezes eram a direção. Cura o luto pelos planos que não foram, Senhor, porque é luto. Às vezes a gente não reconhece como luto, porque a pessoa que está saudando não morreu, mas a versão de si mesmo que não aconteceu, o futuro que não veio, o sonho que não se realizou, esses também precisam ser chorados. Precisam de um espaço de reconhecimento antes de serem entregues. E eu trago esse luto diante de você hoje, sem vergonha. Porque você não me pede para fingir que não dói. Você me pede para trazer a dor até você, para que você possa transformá-la. Senhor, eu quero interceder agora pela minha família com todo o amor que tenho. Porque essa dor dos planos que não foram não é só minha. As pessoas que eu amo também carregam as suas versões dela. E muitas vezes, dentro de uma família, cada um carrega o peso dos seus planos não realizados em silêncio, sem espaço para falar sobre isso, porque parece ingrato ou porque parece que os outros têm problemas maiores. Pelo meu cônjuge, eu intercedo com ternura e com a complexidade que só o amor longo produz. Porque no casamento, dois seres humanos trouxeram os seus planos individuais e tentaram construir algo juntos. E no processo de construção, alguns planos de cada um foram para frente e outros ficaram para trás. E às vezes, a dor dos planos não realizados de um afeta o outro de formas que nem sempre são percebidas ou nomeadas. Que a sua graça crie espaço no meu casamento para que essa dor possa ser compartilhada com segurança. Que a gente aprenda a acompanhar um ao outro, não apenas nas realizações, mas também no luto do que não foi.
Pelos meus filhos, eu clamo com um amor que sempre vai além do que as palavras alcançam. Especialmente pelos que estão num momento da vida em que os planos estão sendo feitos com a intensidade que só a juventude produz. Que a sua mão cuide dos passos deles, Pai. Que quando os desvios chegarem, e eles vão chegar, eles tenham a fé suficiente para confiar que você está nos desvios também. Que eles não precisem chegar na meia-idade para entender que os planos de Deus eram melhores do que os deles. Que essa sabedoria entre cedo e suavize o caminho. Guarda a saúde de todos que eu amo, Senhor, e especialmente daqueles cujos planos de saúde não foram como esperavam. Que planejaram um corpo forte e que receberam um corpo que precisa de cuidado especial. Que a sua provisão alcance não apenas a cura que é possível, mas a paz com o que não pode ser mudado. Que onde a saúde não saiu como planejado, a sua presença seja suficiente para viver bem dentro da realidade que é. Espírito Santo, guia da nossa alma e da nossa vida, eu te convido agora para o lugar mais profundo dessa oração. Para o lugar onde os planos não realizados deixaram as suas marcas mais permanentes. Onde a comparação mora. Onde a sensação de ter ficado para trás instalou a sua residência. Onde a pergunta e se aparece com uma regularidade que cansa. Entra nesse lugar, Espírito Santo, com a luz que dissolve não pela força, mas pela presença. Que onde houver comparação, você traga o foco de volta para o meu próprio caminho, porque a comparação é uma das formas mais eficientes que o inimigo tem de me fazer sentir que a minha história está errada. E a minha história não está errada. É diferente. É única. E é a história que o Pai que me criou está escrevendo com a sabedoria de quem conhece o protagonista melhor do que o protagonista se conhece. Cura a identidade que ficou ligada aos planos não realizados, porque há pessoas que, sem perceber, se tornaram definidas pelo que não aconteceu, pelo emprego que não conseguiram, pelo casamento que não foi, pelo filho que não tiveram, pelo sonho que não se realizou. E essa definição pelo negativo é uma prisão. Eu não sou o que não aconteceu na minha vida. Eu sou quem Deus diz que sou, filho amado, obra das suas mãos, chamado pelo nome, com um propósito que não depende de nenhum plano específico para ser cumprido, mas que se desdobra através dos passos que ele dirige, inclusive os desvios, inclusive as dores, inclusive os nãos que doeram. Dá-me, Espírito Santo, a graça de habitar a minha vida real com presença completa, não a vida que planejei, não a vida dos outros, a minha, com tudo que é e com tudo que não é, com as belezas que só ela tem e que eu às vezes não consigo ver porque estou olhando para o que falta, com as pessoas que estão nela e que são presentes reais e não consolação pela ausência dos que não vieram, com os propósitos que ela carrega e que só se revelam quando eu paro de resistir ao caminho e começo a caminhar nele com abertura. Que eu acorde amanhã com os olhos da fé para a vida que tenho, não com resignação, com genuína expectativa de ver o que Deus está fazendo no caminho que Ele dirigiu, com a curiosidade de quem está descobrindo que a história que Ele está escrevendo é mais rica, mais complexa e mais cheia de graça do que o roteiro simples que eu havia planejado para mim mesmo. Sente agora o que está acontecendo dentro de você. Talvez uma leveza que foi chegando devagar. Talvez uma clareza que ainda é pequena, mas que está lá. Talvez uma abertura que não estava quando o vídeo começou. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Real. No lugar real. Nas feridas reais dos planos não realizados. Você não sai daqui com todos os planos resolvidos, mas sai com algo que importa mais. Sai com a possibilidade de olhar para o caminho que a vida tomou com outros olhos. Com os olhos de quem está começando a confiar que o Deus que dirige os passos sabe para onde está indo mesmo quando você não sabe. Com a abertura de quem está soltando o mapa que havia desenhado para receber a direção de quem conhece o terreno por completo. Com o coração cheio de uma gratidão que inclui também o que não foi, nós nos levantamos para agradecer. Pai, eu te agradeço pelos planos que não se realizaram e que me trouxeram para onde estou. Porque onde estou, com tudo que é e com tudo que não é,
é onde você está. E onde você está é o lugar certo, mesmo quando não parece o lugar certo. Eu te agradeço pelos desvios que doeram e que me formaram, pelas portas fechadas que me protegeram de caminhos que não eram os meus, pelos nãos que abriram espaço para sims que eu não estava esperando. Eu te agradeço por dirigir os meus passos, mesmo quando eu insistia em planejar o caminho sozinho, por ser paciente com a minha insistência nos meus próprios planos, por continuar conduzindo mesmo quando eu resistia à condução, por não desistir da história que estava escrevendo, mesmo quando eu tentava reescrever por conta própria. Eu te agradeço pelo próximo passo que ainda não dei, pelo capítulo que ainda não foi escrito, pela parte da história que ainda não se revelou e que eu escolho hoje antecipar com esperança em vez de com ansiedade. Porque o Deus que dirigiu os passos até aqui vai continuar dirigindo. E os planos que Ele tem são de paz, são de futuro, são de esperança. Mesmo quando os meus planos não eram esses, receba agora sobre a sua cabeça inclinada a bênção que sela essa oração. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde em cada passo que Ele está dirigindo, agora mesmo, sem que você saiba completamente para onde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você com a ternura de um pai que conhece o destino, mesmo quando o filho não consegue ver além da próxima curva. Que o Senhor levante o seu semblante sobre a sua vida e te dê a sua paz. A paz de quem entregou o mapa e escolheu confiar no guia. Eu te deixo com Provérbios 16:9, uma última vez. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode continuar planejando, pode continuar sonhando, pode continuar tendo visão para a sua vida. Mas hoje, a partir dessa oração, você também pode começar a confiar que os passos que Deus dirige são sempre melhores do que os que você planejaria sozinho. Porque Ele te conhece por completo. Conhece o que você precisa se tornar. Conhece os presentes que estão esperando em caminhos que você nunca escolheria por conta própria. E Ele está conduzindo com o amor de um pai que nunca errou o endereço de um filho. Se essa oração tocou a sua vida, compartilha com alguém que está sofrendo pela distância entre o que esperava e o que é, que precisa ouvir que o Deus que dirige os passos não errou o caminho dele. Deixa o seu like como uma declaração de confiança. Se inscreve no canal e volta sempre que os planos pesarem mais do que a fé. Esse lugar vai estar aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.